Fala, Gabeira! Olá, essa é a 25ª edição do nosso podcast. Hoje eu vou falar com vocês sobre um povo chamado Yanomami. Os Yanomamis estão muito aí na imprensa agora porque foram descobertas, foram reveladas, não é, imagens extremamente impressionantes de crianças esquálidas que nos lembram um pouco algumas situações da fome na África ou até nos lembram também a figura de alguns presos em campos de concentração. Essa situação dos Yanomamis não era para ser a que é. Os Yanomamis, na verdade, são um povo muito antigo. Eu o conheci ainda quando estudante de antropologia no exterior, na década dos 70. Vi um filme sobre eles. Eles eram um povo muito altivo e foram durante muito tempo objeto de alguns temas, algumas reportagens especiais, sobretudo quando entrou na área deles uma fotógrafa de origem suíça chamada Cláudia Andujar. Eles ficaram mais conhecidos e, com o tempo, também, em 1992, se não me engano, mas quando era presidente Fernando Collor de Mello, foi reconhecida a sua terra e 181 mil quilômetros quadrados de terra foram dedicados aos Yanomamis. Agora, isso é uma parte do Brasil que eles ocupam. Eles costumam atravessar muitas vezes para a Venezuela. O território venezuelano é também uma parte do território Yanomami. Portanto, os Yanomamis existem dentro do Brasil, nessa faixa de 181 mil quilômetros quadrados, mas existem também dentro da Venezuela. Quando o presidente Fernando Collor de Mello demarcou as terras Yanomami, houve uma certa reação dos militares. A própria Biblioteca do Exército publicou um livro chamado A Farsa Yanomami. Esse livro foi escrito por um coronel, hoje já morto, chamado Carlos Alberto Mena Barreto. E a tese dele é de que os Yanomamis não existem, que eles foram uma invenção dessa fotógrafa chamada Cláudia Andujar, que eles eram índios misturados com os outros e foram destacados e apresentados como uma etnia própria, que é um absurdo, uma vez que os Yanomamis têm mitologia, têm religião, têm costumes, eles são, sim, uma etnia com uma singularidade muito grande. Mas era a reação do Exército, porque você observa ao longo do livro desse coronel que eles consideravam um perigo para a segurança nacional delimitar essa área para os índios. Em primeiro lugar, eles achavam, né, que essa delimitação, essa demarcação das terras dos Yanomamis foi produzida por uma pressão internacional. Essa pressão internacional eles localizavam, por exemplo, em algumas organizações que tratam da sobrevivência dessas etnias, como Survival Internacional, é uma organização importante, e também atribuíam a pressão ao príncipe Charles, que hoje é o rei da Inglaterra. Eles achavam que o príncipe Charles, durante muito tempo também, se empenhou nessa demarcação das terras Yanomamis. A verdade é que o Exército nunca recebeu, nunca aceitou bem essa demarcação das terras Yanomamis. Eu estive lá, inclusive com a ajuda do Exército, porque a única forma de você chegar nas aldeias mais remotas dos Yanomamis é usando um helicóptero com capacidade de pousar por ali. Mas o interessante, eu me lembro bem, que na década dos 90, um deputado chamado Jair Bolsonaro, eu era também deputado, apresentou um projeto para anular a demarcação das terras indígenas.
o então deputado Jair Bolsonaro achava que era um absurdo que os Yanomamis tivessem tantas terras e um absurdo que eles tivessem terras próprias, uma vez que, na opinião dele, ele sempre achou, em primeiro lugar, que essas terras pertencem ao Brasil e não aos Yanomamis, em segundo lugar, que essas etnias deveriam se unir à sociedade abrangente, deviam se unir à sociedade dos brancos, trabalhar e ter uma vida normal, como alguns índios, alguns indígenas realmente fazem. Bem, essa era a posição dele. Ele conseguiu colocar em regime de urgência, ou tentar colocar em regime de urgência esse projeto. Nós conseguimos derrotá-lo. Me lembro que eu trabalhei muito nisso e trabalhei junto com o deputado Almino Afonso. Depois disso, nós conseguimos derrotar também esse projeto nas comissões e evitar que, através de uma manobra parlamentar, fosse anulado esse decreto do presidente Fernando Collor de Mello, que demarcava a terra Yanomami. Os Yanomamis sempre tiveram um problema que foi muito agravado ao longo do período Bolsonaro. Esse problema é a presença de garimpeiros. Os garimpeiros entram na terra Yanomami, e agora eles são muitos lá, eles entram na terra Yanomami e, em primeiro lugar, eles dificultam a sobrevivência dos Yanomamis porque eles envenenam as águas. As águas de beber começam a ficar poluídas, fica mais difícil a pesca porque os rios também, os riachos, ficam contaminados com mercúrio e isso é algo que dificulta muito, né? Além disso, quando eles entram lá, eles tentam introduzir o álcool, eles tentam colocar as adolescentes na prostituição e, ultimamente, a situação dos garimpeiros mudou muito na Amazônia. Eles não são mais pura e simplesmente aventureiros isolados que se unem para explorar uma terra. Hoje eles já são associados ao tráfico de drogas. E, associando-se ao tráfico de drogas, que viu no ouro mais uma vertente, mais uma possibilidade de ganhar dinheiro, eles se armaram muito. E hoje fica muito difícil você chegar à região Yanomami, porque ela está praticamente dominada por traficantes armados ou garimpeiros associados a traficantes fortemente armados, né? Então, isso explica um pouco também por que muitos jornalistas não foram lá, explica também por que algumas ONGs não conseguem entrar lá. Na verdade, é uma dupla dificuldade. A primeira dificuldade é de transporte, você depende do transporte do Exército para chegar naquela região. A segunda dificuldade é exatamente que você tem que estar preparado para o tiroteio. Algumas crianças Yanomamis, eu denunciei isso algumas vezes, já na televisão, 2 anos, 1 ano atrás, a morte de crianças atacadas por garimpeiros. Crianças que morreram nos rios e foram objeto de ataque dos garimpeiros. Então, é uma situação muito especial. Qual foi o papel do governo Bolsonaro nessa tragédia? Bom, vocês veem que entra no poder um homem que, quando deputado, já negava a necessidade das terras Yanomamis e já tinha a posição de que os índios deveriam se misturar na sociedade branca. Isto é, o Bolsonaro não reconhece os 2 artigos da Constituição que garantem a existência dessas etnias, que garantem a sua cultura, garantem a sua religião e garantem as suas terras. Ao entrar como presidente da República, ele desenvolve uma política coerente com a sua perspectiva de negação dessas etnias. Ele, em primeiro lugar, ele sempre achou que a Amazônia deveria ser conquistada, de qualquer maneira, pela atividade econômica. Ainda que essa atividade econômica fosse apenas o desmatamento, ainda que essa atividade econômica fosse apenas o garimpo que envenena os rios. Mas ele considerava importante esse avanço econômico sobre a Amazônia. E considerava também, como eu já disse,
que as etnias deviam se integrar na sociedade, porque, para ele, tanto os indígenas como os quilombolas, eles, na verdade, não trabalham, eles não produzem, porque eles não apresentam sinal nenhum de progresso econômico. Na verdade, os indígenas não têm o mesmo padrão, não têm a mesma perspectiva de crescimento econômico que há na cabeça do Bolsonaro. Mas a verdade é que, como presidente da República, ele tomou algumas providências que acabaram sendo destrutivas para os Yanomami. A primeira delas, eu não sei se vocês se lembram, foi durante a pandemia. A primeira vítima entre os indígenas da Covid-19 foi um Yanomami, lá na região próxima a Boa Vista. O Bolsonaro nunca achou que seria importante cuidar dos índios nessas circunstâncias. Aliás, ele tinha uma posição sobre a pandemia, ele tinha uma posição sobre a Covid-19 que justificava também esse descaso. Ele achava que era uma gripezinha, que não tinha essa importância. Foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto para que fosse levada água potável para alguns índios que precisavam dessa água potável. E a ministra Damares Alves, que não era ministra, era secretária de Direitos Humanos, ela negou essa providência, argumentando que o Congresso aprovou a remessa de água para essas regiões, mas que os índios não tinham sido consultados. Essa é uma maneira também de ir matando aos poucos, né? Você negar a água potável. Mas o mais importante, e eu tenho denunciado isso, entrevistei o Júnior Yanomami lá em Brasília, e ele fala há muito tempo, o mais importante é a ausência de assistência médica. Os Yanomamis são atacados por malária, eles têm uma série de problemas de saúde que precisa de assistência. E essa assistência praticamente inexistiu ao longo desses anos. O Bolsonaro destinou alguns milhões para que uma entidade evangélica, uma entidade assistencial evangélica cuidasse dos índios. Mas essa entidade não fez a sua tarefa. De fato, o acesso era muito difícil, mas é preciso que você, de uma certa maneira, chegue lá. E o Exército tinha um papel nisso, e o Exército sempre negou. Recentemente, o Exército negou um grupo dos deputados, inclusive a Joana Wapichana, que agora é presidente da FUNAI, estava dirigindo esse grupo, e eles não puderam ir lá na região Yanomami porque faltou ajuda do Exército. Portanto, você tem alguns fatores que contribuíram enormemente para essa tragédia que você vê agora. Primeiro, indubitavelmente, a presença dos garimpeiros, poluindo os rios, corrompendo as adolescentes, introduzindo álcool e, às vezes, matando crianças, como eles fizeram 2 vezes. A segunda situação é a do próprio governo, que praticamente ignorou as necessidades de assistência médica lá. A terceira é a má vontade do presidente Bolsonaro e da própria Damares, no sentido de garantir aquilo que era necessário durante a pandemia, que era a água potável, pelo menos, para que eles pudessem se descontaminar, ou lavar as mãos, ou ter um processo em que a pandemia pudesse ficar distante. Sobretudo porque havia garimpeiros lá. Bem, finalmente eu acho que existe um conluio que é preciso examinar. De um lado você tem a visão, que é uma visão das Forças Armadas, eu mencionei o livro da Biblioteca do Exército, de que os índios ocupam muito espaço e que eles precisam se integrar na sociedade branca. O que é uma visão, na verdade, de aniquilação. Se você não reconhece nos índios o direito de terem as suas culturas, as suas religiões e as suas terras, e quer que eles se integrem na sociedade branca, você, na verdade, quer que eles desapareçam como etnias singulares. Bem, esse é um ponto. O segundo ponto é que existiu no governo Bolsonaro, e é evidente,
uma associação não só com essa ideia militar, durante muito tempo, de que as etnias deviam desaparecer, mas uma outra visão de desaparição dos índios, que é a visão evangélica. Os índios são vistos como almas perdidas ou como almas que ainda não chegaram à consciência, ao encontro com Jesus Cristo. Então, eles são vistos realmente como pessoas que precisam ser catequizadas. Eles precisam ser catequizados, precisam ser levados para a religião cristã, e uma vez levados para a religião cristã, eles passam a se integrar mais facilmente na sociedade maior, sociedade dos brancos. Então, o que nós vemos aí, na verdade, são duas visões convergentes de aniquilação das etnias indígenas. Uma visão que parte da economia, né, a necessidade do crescimento econômico da Amazônia a qualquer custo, que parte da segurança nacional, por achar que os índios, numa região de fronteira, tendo as suas terras próprias, representam um perigo para a segurança nacional. Então, economia, segurança nacional, mas partem também, agora, de uma visão religiosa, de que os índios são figuras ou são pessoas que precisam chegar à consciência cristã e se transformar também em religiosos, como todos os religiosos que vivem na região dos brancos. Portanto, essas visões acabaram contribuindo muito para que os índios chegassem a essa situação. Quer dizer, não importava muito ao governo Bolsonaro, e eu apresentei para vocês a linha do tempo, desde a negação inicial militar da demarcação das terras indígenas, das tentativas que eu presenciei pessoalmente e combati do Bolsonaro de acabar com as terras Yanomamis, até finalmente a chegada do Bolsonaro ao governo e a política que ele realizou, uma política tão claramente destrutiva que o Bolsonaro chegou a visitar a região, falou com os garimpeiros, mas não falou com os índios. Ele foi a Raposa Terra do Sol, que é na mesma região geográfica, em Roraima. Ele falou também na fronteira com a Venezuela. Ele falou com os garimpeiros, mas não falou com os índios. Então, essa é uma visão bastante clara do que o Bolsonaro pensava e queria para a região. Tudo isso contribuiu, não é, para que os Yanomamis chegassem a esse ponto. Agora, mais algumas perguntas mais delicadas. Não é? Por que nós, os jornalistas, não descobrimos antes essa situação dos Yanomamis? Eu vou te dizer por quê. Eu tenho denunciado muito essa situação, entrevistando Yanomamis que vêm da sua região. Mas chegar lá é algo que para o jornalista já não é mais tão fácil. Por quê? Existe algo no jornalismo, e não é só no jornalismo brasileiro, mas no jornalismo mundial, que é um declínio das reportagens de longa distância. Já não se investe mais tanto dinheiro nessas reportagens. Eu digo que é mundial porque nós tínhamos no passado agências de fotografia, como a agência Magnus, por exemplo, que espalhava fotógrafos por todo o mundo fazendo reportagens. Hoje já não há mais veículos para absorver essas reportagens. Você não tem mais isso facilmente. Claro, de vez em quando você tem uma pessoa, como é o caso do Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro, que vai à região, como você teve no passado outros fotógrafos, mas não é comum mais que jornalistas, mesmo os jornalistas do New York Times, do Guardian, que estão aqui no Brasil, já não vão tanto a essas regiões. Esse é o primeiro ponto. Houve uma mudança no jornalismo que faz com que o jornalismo seja menos aventureiro, menos presente nessas regiões do país. Agora você pergunta, mas tem muitas ONGs na Amazônia. Por que as ONGs não foram? As ONGs também padecem desse problema. Quer dizer, primeiro, nem todas têm condições de chegar lá onde é a região Yanomami. Muitas precisam da ajuda do Exército, o Exército não dá essa ajuda. Finalmente, existe uma outra
situação que é você chegar na área Yanomami desarmado e sem condições de enfrentar o tiroteio. Se as pessoas chegam lá, elas estão arriscando a sua vida, porque, ao contrário do passado dos garimpeiros, hoje não é apenas um ou outro indivíduo armado, são pessoas fortemente armadas e associadas ao tráfico de drogas, no meio da selva. Quer dizer, você chegar lá e enfrentar essa situação sem condições militares e sem condições de armamento é praticamente um suicídio. Portanto, isso explica um pouco por que também essa tragédia dos Yanomamis aconteceu. Não só porque o governo, através da sua política, fez acontecer, como também porque aqueles que se dizem defensores dos índios não tiveram condições de mostrar. E é muito claro, eu vou dar um exemplo para vocês. Ninguém se lembra das denúncias que eu tenho feito a respeito dos Yanomamis. Morte das crianças, falta de assistência médica, porque eu digo que os índios me passaram essa informação. Isso tem um peso. Mas quando alguém vai lá e fotografa as crianças esquálidas, as mulheres morrendo de fome, aqueles corpos em que os ossos estão apontando na pele, a situação muda de figura. Aí as pessoas percebem, bom, existe uma tragédia porque eu vi as imagens da tragédia. Foi isso que aconteceu em termos de qualidade nova na tragédia Yanomami. As pessoas viram as imagens. E vendo as imagens, evidentemente, foi possível, com a mudança do governo, uma força-tarefa que tente, pelo menos, atenuar essa situação tão grave. Mas atenuar, porque as causas dela continuam lá. Os garimpeiros continuam lá fortemente armados e nem dão bola quando a FAB aterrissa lá para levar mantimentos, essas coisas, eles ignoram a presença das Forças Armadas. Quer dizer, é preciso de uma tática muito bem desenvolvida para você expulsar os garimpeiros da região. Há quem conheça a região e tenha algumas ideias sobre isso. O delegado Alexandre Saraiva, por exemplo, ele acha que é preciso bloquear o rio, por Araraquara. Tem que bloquear o rio, que dá acesso a ele, e impedir que as principais provisões cheguem. É um caminho. Você progressivamente começar a cercar os garimpeiros e impedir que as provisões cheguem. Também é outro caminho você investigar o mercúrio, porque o mercúrio não é produzido no Brasil. Onde é comprado esse mercúrio, como chega na região. E, finalmente, depois de enfraquecidos, é preciso ir lá e expulsá-lo. Não será um piquenique, né? Essas situações são situações que costumam ser dramáticas. Mas, infelizmente, a história não é também um piquenique. Você vai precisar, se necessário, utilizar força. Eu acho que com a tática bem desenvolvida, esse uso da força pode ser menos necessário. Pode ser que eles compreendam que o período da presença deles lá acabou e saiam espontaneamente ou se rendam espontaneamente. Essa é a minha expectativa.